Olá, bem-vindos à nossa terceira aula do desafio de inquietação, a paz interior, uma viagem, uma jornada de 5 dias com yoga e respiração, uma jornada transformadora. Espero que até agora estejas a desfrutar das aulas e a aula de hoje vai ser precisamente sobre respiração. Como é que nós podemos usar a respiração para regular o nosso sistema nervoso? Como é que eu posso usar a minha respiração para autorregular-me? Então aqui é importante a gente perceber quais é que são as possíveis respostas do nosso sistema nervoso e como é que isso naturalmente vai impactar e vai nos trazer, aliás, para um estado de inquietação. Então, o nosso sistema nervoso tem o poder de nos fazer reagir de diferentes formas. Quando nós estamos em perigo, traz-nos por uma resposta de fuga ou luta ou de congelamento. Quem é que nunca sentiu aquele momento em que congela completamente perante um perigo? E isto pode ser, por exemplo, na forma de não conseguir falar numa determinada situação, de não conseguir dar uma resposta como nós gostaríamos de dar em determinada discussão, por exemplo, ou, por exemplo, recebes um e-mail, e esta é típica, recebes o e-mail e o teu corpo reage, tu não consegues responder e começas a procrastinar a resposta a esse e-mail porque vem de um estado de medo, de sentir algum tipo de confronto. Outra resposta do sistema nervoso é a resposta de relaxamento e digestão, quando está tudo bem. Quando o nosso maravilhoso e incrível sistema nervoso parasimpático entra em ação, quando estás a relaxar, quando estás a descansar, quando estás junto das pessoas que mais amas e não há perigo nenhum à tua volta, não há nenhum estímulo de stress à tua volta e está tudo bem, que é esse estado que nós gostaríamos imenso que fosse constante na nossa vida, infelizmente nem sempre o é. Mas por isso é que nós estamos aqui para aprender a resgatar esse estado para nós sempre que necessário. E depois já também uma outra resposta, que é uma resposta, neste caso em contraposição com a resposta de congelamento, que é uma resposta de socialização. E então vamos pegar em cada uma destas e tentar perceber como é que a respiração impacta cada um destes estados. Ou como é que cada um destes estados impacta, por sua vez, a respiração. Porque é importante perceber, porque a forma como nós estamos a respirar é um sinal de que estamos em determinado estado que precisa de ser transformado ou não. Então, vamos à resposta mais habitual. Por isso é que nós estamos aqui, que é a fuga e luta. Então, quando isso acontece, o nosso corpo sente-se em perigo e imediatamente o nosso batimento cardíaco acelera para dar resposta, não é? Para dar resposta a essa fuga. Ou seja, o teu corpo está-se a preparar para literalmente fugir ou literalmente ir à luta. E então o sistema cardiovascular responde, acelera, e a respiração vai acelerar. E essa respiração é uma respiração que acontece na parte superior dos nossos pulmões, principalmente aqui a nível da região clavicular. E está tudo bem, porque essa é uma resposta muito importante. Nós temos que estar preparados para fugir ou lutar perante um perigo. É essa resposta que os nossos ancestrais... através do qual os nossos ancestrais fugiram de muitos perigos. Agora, na nossa sociedade moderna, os perigos são outros. E, contudo, o nosso sistema nervoso responde sempre da mesma maneira. Porque é um perigo. E qualquer que seja esse perigo, esse stress, essa fonte de stress, o nosso corpo vai reagir dessa mesma maneira. Então, estamos constantemente nesse estado de fuga e luta. Dias complicados no trabalho, discussões com a família, etc. Vai-nos colocar neste estado mais acelerado, de sentir o coração quase a saltar pela boca, de sentir a aceleração da respiração, a respiração muito curta, parece que não conseguimos respirar. E isto de uma forma contínua
traz um grande impacto a nível da nossa saúde física, da nossa saúde mental, e traz-nos então para esse estado de inquietação. Por sua vez, quando nós sentimos a nossa respiração acelerada, muito curta, e sentimos o coração demasiado acelerado, isso é por sua vez então um sinal de que nós estamos neste processo de fuga e luta. E às vezes até acontece de uma forma inconsciente. Nós já nem damos por isso, porque lá está, consideramos esses elementos externos de stress como normais. E é importante então a gente perceber isto. Ok, a minha respiração está acelerada, eu tenho que fazer qualquer coisa para gerir esta resposta, porque já não me está a ser favorável. Há um perigo, sim, há um stress externo, sim, mas eu não preciso dessa reação exagerada do meu organismo de uma forma constante para me salvar deste perigo, deste stress. Há outra forma de lidar com o stress. Quando nós estamos, por exemplo, no estado oposto de relaxamento, quando é o nosso sistema nervoso central parasimpático a ativar, quando estamos naquele estado de profundo relaxamento, quando, por exemplo, estás a tomar um duche quente e sentes a água quente a escorrer pelo corpo, quando estás na praia, quando estás a desfrutar de uma caminhada na natureza e começas a sentir o impacto muitas vezes quase instantâneo do teu sistema nervoso a apaziguar-se, quase que a sentir toda a pressão a descer pelo corpo em direção à sola dos pés. É uma sensação maravilhosa. E começas a sentir o coração a tranquilizar, a apaziguar, fica mais leve, todo este espaço no peito fica muito mais leve, já não sentes aquele aperto, parece que já não tens espaço para o coração. E a respiração é muito mais expansiva, respiras muito melhor, portanto a respiração desce, a respiração tende a descer à zona das costelas, tende a descer até ao teu ventre, então fica muito mais expansiva, acabas por utilizar muito mais a tua capacidade respiratória e com todos os benefícios que daí advêm. Estás a nutrir o teu corpo, estás a nutrir todos os teus sistemas, estás a dar tempo para a absorção do oxigênio no teu organismo, no teu cérebro, nas tuas células, e isso é fundamental para uma saúde mais sustentada. Então, quando, por sua vez, estás a sentir a tua respiração mais profunda, a tua respiração mais longa, sentes o teu ventre a expandir, consegues sentir esse movimento no teu ventre e sentes que o teu coração está tranquilo, que há espaço no teu peito para respirar, então reconhece, ok, isto é o meu sistema nervoso parasimpático que me está a dar este miminho, significa que não há perigo nenhum à minha volta, significa que está tudo bem, que é seguro estar na tua própria pele, que é seguro estar nesse momento, nesse espaço, é seguro estar nessa circunstância em que te encontras nesse momento. E é aí que consegues sentir aqueles momentos de tranquilidade mental, de paz mental, quando há aquele silêncio entre os pensamentos e que parece que tudo é perfeito. E é esse estado que nós gostaríamos mesmo muito de poder nutrir e de conquistar, principalmente quando estamos assoberbados de stress à nossa volta. Quando nós estamos então naquele estado de congelamento em que não temos ação, entramos em estado de apatia, estado de inércia, aqui vais também notar que a tua respiração também vai impactar, também vai ficar muito mais curta, muito mais acelerada, vai ficar aqui em cima, vai ficar na garganta. Por exemplo, no exemplo que eu dei há pouco de não conseguir dar resposta, sentes imediatamente aqui um nó na garganta, parece que a respiração não flui, queres respirar e não consegues, sentes principalmente aqui na zona da garganta e sentes o teu corpo a tensionar, o teu corpo tensiona, parece que a própria cavidade abdominal, a cavidade respiratória, ela não tem espaço. Não tem espaço porquê? Porque toda a musculatura está tensa.
Então não consegues expandir a caixa torácica para respirar mais profundo e a respiração fica muito presa na garganta. Então isso é sinal de que estás nesse estado de congelamento, de inação. Não consegues dar aquele passo seguinte. Não consegues mover-te do espaço em que te encontras. E isso naturalmente é altamente prejudicial. Lá está, também é uma resposta do nosso organismo e que também nos traz proteção. O nosso corpo está-nos a querer proteger. Está-nos a dizer assim, epá, tu não digas nada porque isso só te vai prejudicar. Ou tu não tomas essa ação porque tu não sabes o que é que vai acontecer a seguir. Não é? É um pouco ficar aquém do nosso potencial, aquém das nossas ações, com medo daquilo que possa advir dessa ação. Okay? Isso traz-nos para esse estado de congelamento. Ao contrário daquele estado de socialização em que tu sentes abertura. Tu sentes aquela coragem para dares aquele passo seguinte. É o teu corpo a dizer vai, tu consegues. Não há medos. Okay? Aqui não há medo. Não há medo do impacto dessa ação. Há uma comunicação fluida. Consegues comunicar, consegues socializar. Deixas de ficar na inércia para passar para um estado de ação. Então, estes são aqueles dois estados, este estado de socialização natural e orgânica que sentes o teu corpo naturalmente a abrir-se, a tua respiração a fluir, portanto deixas de sentir aquele peso na garganta, parece que tudo flui muito naturalmente, parece que as tuas ações fluem naturalmente sem medo, e aquele outro estado de relaxamento, de tranquilidade, aquele estado de digestão das emoções, não só a digestão daquilo que nós consumimos em termos de alimentos, mas a digestão de tudo mais na nossa vida, é muito mais fluido, é muito mais saudável, é muito mais natural. E são esses estados que nós precisamos de nutrir. E como é que nós o podemos fazer intencionalmente com a nossa respiração? Fazemos-lo precisamente através de técnicas de respiração consciente que reeducam o nosso sistema a responder às diferentes situações de perigo e de stress à nossa volta. E quando nós trazemos então a nossa atenção para a respiração, nós conseguimos criar o espaço necessário para tranquilizar a mente. E quando a gente começa a tranquilizar a mente, e quando começamos a sentir mais espaço na nossa mente, mais espaço entre os pensamentos, estamos a ter uma oportunidade absolutamente incrível de observar o stress à nossa volta, de observar a situação e de realizar, ok, ela afinal não é assim tão perigosa. Eu tenho tempo, eu tenho espaço para lidar com ela, partindo do ponto de observação consciente, partindo de uma resposta intencional e consciente. E isso limita aquela resposta de reatividade. E isso vai limitar a resposta de fuga e luta ou a resposta de congelamento. Porque eu vou criar este espaço interno para saber lidar com a situação de uma forma diferente. De lidar com essa situação de uma forma menos impactante. E então, em relação às técnicas de respiração consciente, no fundo, o que é que elas fazem por ti? Elas vão ajudar a canalizar a tua atenção da tua mente, da agitação mental, da novela mental, para algo que é real, para algo que está a acontecer no presente, que é a tua respiração, para as sensações físicas da respiração. E isso é aquilo que te leva para o presente, para o aqui, para o agora, e te leva para longe da agitação mental, longe de um estado de inquietação. E ao criar mais espaço para respirar, estás a criar mais espaço no teu corpo físico. Por sua vez, este espaço no corpo físico vai então refletir-se no espaço na tua mente. Começas a notar literalmente mais espaço entre os pensamentos. Não quer dizer que os teus pensamentos cessem por completo. Não queres, no fundo, aniquilar a ação da tua mente.
tu queres sim é gerir melhor a forma como tu te relacionas com a tua mente, para que a tua mente seja então a tal aliada que falei há pouco, que é tão importante. Nós precisamos de uma mente aliada, precisamos de uma mente clara, de uma mente focada, de uma mente que consiga ter um raciocínio objetivo, limpo, claro, com foco, com brilho, um raciocínio luminoso. E enquanto nós estivermos mergulhados nesse estado de inquietação, em medos, em respostas de fuga, de luta, de congelamento, enquanto nós não nos conseguirmos libertar disso, não conseguimos encontrar esse espaço. E este espaço é fundamental. E quando começas a treinar a tua respiração, estás no fundo a treinar a tua mente, estás a treinar esse estado de atenção plena. E a respiração é, portanto, aquela ferramenta que faz a ponte entre esse estado de inquietação e um estado de aquietação e entrarmos naturalmente num estado meditativo. E numa meditação que eu gosto muito de falar, que é uma meditação fundada na atenção plena em tudo aquilo que nós fazemos. Portanto, é uma prática de meditação, digamos, informal, em que tudo aquilo que tu fazes é meditar. Em que os teus pensamentos estão presentes, sim, mas com qualidade. São pensamentos com qualidade. São pensamentos com direção. São pensamentos alinhados com o teu sentir, com o teu coração. E é muito importante que haja este alinhamento. Mas lá está, isto treina-se. E a respiração é uma ferramenta absolutamente incrível para precisamente treinar a nossa mente, treinar o nosso pensamento, nutrir o nosso pensamento, ganhando mais espaço. O nosso pensamento nutre-se com pausas, nutre-se com silêncio, nutre-se com toda esta forma de lidar mais racional, no fundo, com os estímulos externos que chegam à nossa volta. Que em vez de darmos uma resposta exagerada, porque é isso que acontece, normalmente a nossa resposta é exagerada ao estímulo externo e não é uma resposta racional, não é uma resposta objetiva. E depois o que é que às vezes acontece depois de darmos uma resposta irracional ou uma resposta exagerada, quero eu dizer? Vais pensar, bolas, porque é que eu disse aquilo? Ou bolas, porque é que eu fiz isto? Ou porque é que eu fiz aquilo? Quando eu sabia que podia ou que deveria ter feito de uma forma diferente? Ou porque é que eu não agi quando deveria ter agido? A tal resposta de congelamento, não é? E é isso que nós precisamos de verdadeiramente saber lidar. E o que também é importante dizer aqui é que isto treina-se, é verdade, mas o que eu já percebi que acontece em mim e muito daquilo que eu partilho tem muito a ver com a minha experiência é, eu treinei a minha resposta em determinadas situações, não é? E quanto mais eu treino, quanto mais estas situações vêm ter comigo, eu considero sempre como novas oportunidades para fazer este treino, de aplicar tudo aquilo que eu tenho vindo a aprender, e as respostas começam sem dúvida a melhorar. Esta prática consistente, ela verdadeiramente funciona. Mas e depois o que é que acontece? Há uma situação completamente nova. Há um novo medo, há um novo stress, há um novo desafio. E eu de repente... E agora? Como é que eu vou responder a isto? Há um novo trauma que é chamado ao momento presente. Às vezes não significa que seja um novo trauma, mas um trauma que estava cá, que está cá ainda presente e eu ainda não tive a oportunidade de o trabalhar e há um novo gatilho e eu volto a dar aquela resposta tramada que vem daquele estado de medo, que vem daquele estado de fuga e luta, que vem daquele estado de congelamento e eu fico a pensar, ora bolas, afinal ainda tenho muito para trabalhar, porque é assim mesmo, nós vamos aprendendo e isto é muito importante nós estarmos atentos a isto, porque esta é uma viagem que não é linear, ela tem muitos altos
e muitos baixos. E é aqui que eu quero referir-me à questão da autorregulação. A autorregulação não significa que eu vou dar sempre a mesma resposta calma, tranquila, pacífica para todo o sempre, em relação a tudo e mais alguma coisa. Isso também não é natural, isso também não é normal. Então eu vou, através deste estado de autorregulação, no fundo, saber navegar por todos os desafios que me vão surgindo ao longo da minha vida, ao longo dos medos que me vão surgindo e que me vão desafiando. E eu vou aprender com as respostas mais desajustadas que eu possa dar no futuro. Eu vou aprender porque eu já percebi que quando eu parto de um ponto de partida de observação e de consciência, eu consigo aprender a lidar com essa situação e a ganhar novos recursos para numa situação futura eu aprender a lidar com ela de uma melhor forma. Então isso no fundo é autorregulação. A gente vai aprender a respirar, não para darmos sempre a mesma resposta linda e maravilhosa, mas para sabermos navegar por estes ciclos maravilhosos de altos e baixos que nós vamos tendo. E passamos a aprender com cada novo estímulo de stress, de perigo, de medo. E isso vai-nos dar então uma panóplia imensa de ferramentas internas a partir das quais eu me vou autorregular para aprender a lidar com todas elas. E então, na nossa próxima aula, nossa aula prática, vamos precisamente aprender a usar a respiração. Vou-vos guiar ao longo de algumas técnicas respiratórias muito simples, muito acessíveis, que tu podes aprender e aplicar no teu dia-a-dia de uma forma bem consistente para começar a lidar de uma forma mais leve, mais tranquila com todos os stresses que vão surgindo ao longo da tua vida, ao longo do teu dia, da forma como tu vais aprender a lidar com medo, a reconhecer que estás a ter uma resposta de medo, que estás a ter uma resposta de fuga e luta ou de congelamento, porque vais ter espaço. E no fundo, o que é que isto é? Isto é tudo autoconhecimento. Vais passar a conhecer melhor as tuas respostas. Vais passar a conhecer melhor a forma como tu respondes a determinadas situações e quando tu aprendes isso, tens espaço para dares uma melhor resposta, para aprenderes a dares uma resposta mais adequada à situação, não de uma forma exagerada, não de uma forma dramática e reativa. Embora isso possa acontecer sempre que surja um estímulo diferente que o teu corpo não conhece, ainda não sabe lidar com ele. Ok? Então tudo isto faz parte. Vemos então na próxima aula. Espero que tenhas gostado desta sessão e que tenhas absorvido dela aquilo que é importante para ti neste momento, no presente, no aqui, no agora. Obrigada.